Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11. Eu quero chamar a atenção para uma palavra que está no texto que eu vou ler agora, mas utilizarei dele mais no final da mensagem. Capítulo de número 11, Paulo está ministrando a ceia, dando orientações à igreja de Coríntios, e ele diz assim no versículo de número 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele faz? Ele tomou o pão. Guarde essa expressão para o final desta mensagem, porque a mensagem que eu quero ministrar para a sua vida hoje é sobre o cristianismo e seus símbolos. É comum encontrarmos na história, nas pessoas, nas lojas, na vida por aí, pessoas se utilizarem de artes que transmitem uma mensagem. Por exemplo, se você procurar a Nike, um símbolo transmite muito mais do que uma mensagem, é um conceito. Se você ver o símbolo da Apple, é um símbolo que transmite um conceito de uma empresa. É assim com o Facebook e com outras e tantas ferramentas que utilizam-se de logomarcas. A gente chama isso de uma arte que transmite um conceito. São símbolos que quando você olha para ele, você já sabe a que se refere. Quando você olha para o símbolo da Adidas, você já sabe, ali há algo da Adidas. Ou seja, as diferentes empresas se utilizam de mensagens transmitidas através de símbolos, e isso não é próprio da geração moderna. Isso desde épocas mais remotas já se utilizavam. Se você for ao Egito Antigo, você vai encontrar que eles eram muitos dos povos que se utilizavam dessa figura de linguagem. Antes mesmo do homem aprender a escrever, ele já utilizava as artes, os desenhos, e é exatamente nesse contexto de utilizar desenhos para aqueles que nem sabiam ler ou escrever que nasce os símbolos do cristianismo. Em meados do século II da era cristã, quando o povo começou a adorar a Jesus de Nazaré, quando as pessoas começaram a seguir o Nazareno, Roma, e os fariseus da época desencandeiam uma fúria contra os tais e começam a persegui-los, começam a colocar proibições e dificuldades para que eles adorassem o Senhor. Todavia, mesmo sendo proibido, os cristãos começaram a se reunir nos campos, às escondidas, só que tomou uma proporção tão grande que eles eram impedidos de sequer celebrar ao Senhor. É nessa época que vai nascer os cultos nas catacumbas, ou seja, cristãos que tinham um túmulo, e naquela época o túmulo era escavado numa rocha. Cristãos que tinham esses túmulos cediam para que fossem feitas escavações, ruas ou labirintos, para que os irmãos se reunissem ali. Por isso o nome catacumbas, ou seja, por baixo da tumba. E para que eles acertassem o local, haja vista ser feito de muitos labirintos, eles desenhavam coisas nas paredes, faziam artes nas paredes. Era comum encontrar um homem carregando uma ovelha para transmitir a ideia do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Era comum encontrar alfa e o ômega, letras do alfabeto grego, para dizer ele é o início e é o fim. Era comum encontrar o peixe. São muitos os símbolos, mas nenhum símbolo era mais encontrado na história do cristianismo para propagar ou identificar o cristianismo do que o símbolo da cruz. E é por isso que eu quero que você preste atenção, porque a cruz para nós hoje é um símbolo belo. Oh, que maravilha! Para nós a cruz hoje é até romântico. As pessoas desenham, as pessoas usam seus crucifixos e fazem mais e mais artes com isso. Mas para os cristãos que utilizaram esse símbolo pela primeira vez, a cruz tinha em si muito mais do que uma arte. Ela tinha uma mensagem, como o peixe que trazia uma mensagem, como o pastor desenhado carregando uma ovelha. A cruz era um símbolo que trazia em si algumas coisas. E que coisas são essas que levaram os cristãos daquela época a utilizar a cruz? Para entender isso, é preciso ver o que a cruz era para as pessoas daquela época. Se para nós a cruz hoje é um símbolo bonito e belo que nos lembra Jesus, para os romanos a cruz era um símbolo de crueldade. Nenhum romano
nenhum romano poderia ser morto em morte de cruz, porque a cruz era o tipo de maior crueldade dado a um ser humano. Nem todo malfeitor morreria de cruz, somente os mais algozes. E se for romano, por mais terrível que fosse o crime, ele não poderia morrer de cruz, porque a cruz para os romanos era símbolo de crueldade, porque ela matava aos poucos. Para os gregos era símbolo de loucura, era algo insano de se pensar. Louco para os romanos, louco para os que causam a morte, e mais louco para aqueles que nela estão sendo crucificados, porque para os gregos havia tantos outros caminhos filosóficos a se decidir. Para os gregos haviam tantas outras escolhas que poderiam fazer, mas escolheram uma vida errada, e os romanos escolheram a crucificação, um ato cruel. Então era algo inadmissível. E se você acha que por aí, para os judeus, a cruz era símbolo de maldição e vergonha, basta ler as cartas de Paulo a Romanos e você vai dizer que aquele que fosse pendurado na cruz era considerado amaldiçoado. Então eu tenho um símbolo que representa vergonha, que representa dor, que representa loucura, e mesmo assim é utilizado pelos cristãos. Qual a lógica para isso? Por que a igreja utiliza esse símbolo se ele representa tais coisas? Para você perceber a importância da cruz, você precisa entender como se inicia a vida com Jesus. E ela está em Mateus no capítulo 16. Se você tem uma Bíblia, você deve correr para lá e vai encontrar no versículo 24 a razão da cruz ser hoje o maior símbolo que identifica o cristianismo. Nela, Jesus apresenta agora o que significa a fé. Ele diz para as pessoas que acabaram de identificá-lo como Cristo. É um diálogo que está havendo aberto entre os apóstolos. E Pedro disse: tu és o Cristo. E depois de descobrirem que Jesus era o Messias, Jesus revela a eles: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue à mão dos malfeitores. E para os seus, o versículo 24 é essa expressão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É aqui que começa toda a lógica do maior símbolo do cristianismo. Eu poderia falar da pomba, que representa o Espírito Santo. Eu poderia falar de tantos outros dos 12 símbolos que eram utilizados naquela época. Mas a cruz é de vital importância entender, porque ela demonstra o que de fato é. E sabe o que significa seguir Jesus? É tomar uma cruz. Ou seja, tomar uma cruz significa ser contrário ao que o mundo aplaude. Tomar a cruz significa morrer e não viver. Significa perder e não ganhar. Para um teólogo, a cruz é o lugar onde somos convidados a morrer. A cruz é o lugar que mais identifica o início da fé, porque se alguém quer vir a Jesus, em outras palavras, morra primeiro. É por isso que o versículo posterior, 25, vai dizer: porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Então não há nenhuma figura para demonstrar mais o que significa seguir Jesus do que essa. E a cruz nada mais, nada menos é um convite à morte, um convite à renúncia, um convite a perder os seus direitos, perder a sua vida para viver uma nova vida. Isso é muito claro no símbolo da cruz. Mas se você acha que isso é inovação do cristianismo, essa maior verdade já foi revelada no Antigo Testamento. Quando as pessoas iam entrar no santuário, naquele mesmo tabernáculo que Moisés construiu, ou no templo que Salomão ergueu, quando as pessoas entravam no santuário, a primeira coisa que eles tinham que se deparar era com o altar. Ninguém tinha acesso ao santuário se primeiro não morresse no altar, porque lá no altar era o lugar do sacrifício. Lá no altar as pessoas traziam os sacrifícios e ali algo tinha que morrer. Ou seja, para entrar
na presença de Deus, se morre primeiro. Para se achegar a Deus, se precisa deixar a vida morta primeiro. É isso que se passa nos conceitos de Números 2 a 4 e Números 31. Todas as vezes que alguém vinha da guerra e que trazia os seus despojos, sabe como eles apresentavam os despojos? Primeiro no altar. E está escrito lá no capítulo 31, no versículo 23, que tudo era passado pelo fogo, e o que não era resistente ao fogo passava-se pela água. Ou seja, antes de ir para a minha casa, tinha que primeiro morrer no altar, tinha que ser sacrificado no altar. E isso para mim é muito mais sério e comprometedor, porque nós estamos perdendo de vista o foco do que significa seguir Jesus. Seguir Jesus significa, antes de mais nada, morrer para si mesmo, morrer para o mundo, morrer para os seus prazeres. Ah, mas a vida é minha, eu faço o que quero. Então você nunca foi a Jesus. Ah, mas eu quero. Você nunca foi a Jesus. Porque quem vai a Jesus, a primeira coisa está escrito: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome a sua. Ou seja, quer andar comigo? Morra, viva de novo. É por isso que ele disse para Nicodemos, o religioso temente: você precisa nascer de novo. E o novo nascimento se passa primeiro pela cruz. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós encontramos um convite à morte. E por que eu estou falando disso? Porque nós estamos aprendendo que Jesus mais tem para me dar, mais eu tenho para receber. Com Ele eu só tenho ganho. Só que a primeira coisa com Jesus não é ganhar, é perder. Mas nós estamos aprendendo um evangelho meia boca, em que você vai a Jesus e você ganha isso. Você vai ter uma vida de alegria? Vai sim. Você vai ter uma vida de vitória? Vai sim. Mas isso é consequência de uma decisão: perder. Lembra de Pedro? Nós deixamos tudo. Ninguém ganha 100 vezes mais se primeiro não abrir mão de tudo que minha mente quer, de tudo que o meu coração quer, de tudo que os meus olhos desejam, de todos os conceitos que eu trago na minha bagagem. Quem quer vir a Jesus precisa entender isso. Vai entrar no santuário, primeiro morra no altar. Era assim no Antigo Testamento. E no Novo, pastor, o princípio continua valendo. Em Romanos 8:1 diz: apresentem-se. Capítulo 12, versículo 1: apresentem os vossos corpos como sacrifício. Sabe o que Jesus está dizendo? Antes de abrir a boca para dizer Senhor, queime sua vida no altar. Coloque sua vida no altar. Muitas das vezes nós estamos indo para o altar esperando receber, mas o altar é lugar de você deixar, é o lugar de você se entregar, é o lugar de você dizer assim: eu estou renunciando à minha vida. E por que eu estou pregando isso? Porque num culto de ceia, nós participamos de dois elementos simbólicos: pão e vinho. E nós comemos do pão e bebemos o vinho, e sequer entendemos a história por trás disso. Sabe por quê? Entre tantas coisas para simbolizar a Santa Ceia é o pão e o vinho, porque o pão é lugar de morte, e o sangue também. Basta você ler João. Quando João escreve no capítulo 12, ele fala que se a semente de trigo caindo no chão não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. E se o trigo é de onde se extrai o pão, Jesus está dizendo: quem quer participar da minha vida, primeiro precisa. Porque foi isso que ele fez. Antes de ir para o alto da cruz, ele negou-se a si mesmo. Filipenses 2 diz que, sendo Deus, não se atribuiu dos seus títulos, mas esvaziou-se. Ele renunciou muita coisa. Mas você talvez está dizendo: pastor, é um preço alto demais. Preço mais alto já foi pago. Pastor, mas é porque eu gosto disso demais. Se você só abre mão do que é fácil, isso não chama-se-á sacrifício. Eu preciso entender que, como trigo que é arrancado, ele primeiro nasce porque morre, e depois arrancado e debulhado é pisado para dele se extrair o pão. Como o vinho que da uva é tirada e prensada, a uva só extrai o néctar do seu sabor na prensa.
Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês querem participar do meu reino, vocês querem participar das minhas coisas, mas vocês não querem abrir mão de nada. Vocês não querem abrir mão da vida de vocês, dos gostos de vocês, das coisas prediletas de vocês, e vocês ainda querem andar comigo. Há muito tempo eu ouvi uma ilustração que cabe bem a essa mensagem. Era um trapezista que andando, equilibrando-se sobre uma corda bamba ao alto, as pessoas eufóricas no chão disseram: esse cara é o máximo. E ele andou de lá para cá sozinho, sabe, se equilibrando numa corda fina, e as pessoas eufóricas aplaudiam, e ele se empolga, agora vai atravessar carregando um bambu muito grande, e agora atravessando com um bambu sobre as suas mãos. As pessoas dizem: que cara genial! E ele se empolga um pouco mais, e ele diz: agora eu vou atravessar numa bicicletinha, no monociclo, e as pessoas dizem: esse cara é demais! E lá de cima, o trapezista olhou que viu que tinha uma pessoa mais empolgada do que todo mundo, e ele dizia assim: agora, para deixar todo mundo eufórico, eu vou atravessar numa bicicleta, e quero convidar você, o mais animado da plateia, a andar comigo na garupa. Quem é o mais animado para ir agora? Ninguém se empolgou, ninguém ficou eufórico, ninguém quis ir. É porque do lado de cá todo mundo aplaude o trapezista, mas andar lá na corda bamba ninguém quer. Para muitas pessoas é assim que funciona a fé. Jesus, você é ótimo, você é excepcional, não tem ninguém igual a você. Anda comigo na corda bamba? Senhor, não dá, Senhor. Quer andar comigo ou não quer? Irmãos, nós estamos deturpando tanto o conceito de seguir Jesus, que basta você olhar para as mídias. Você tem Instagram? Sabe como é que se chama as pessoas que estão acompanhando você? Seguidores. E o que é um seguidor? Alguém que nem tão pouco te conhece, porque muitas das pessoas que me seguem no Instagram não sabem nem direito quem eu sou, apenas curte as palavras que eu publico, as fotos que eu publico, e já são chamados de meus? Claro que não são. No Facebook, basta curtir a página que você já passa a receber todas as mensagens e informações. E aí tem a pseudo-ideia: eu sou seguidor de fulano, porque recebo as mensagens dele. Aplique isso à vida espiritual. Nós estamos tendo o mesmo conceito errôneo. Eu curti Jesus, vou receber suas mensagens. Eu curti Jesus, eu curto suas mensagens. Eu curto suas obras, os seus milagres. Você não é seguidor de Jesus porque você o curte, você é fã. E fã fica do lado de baixo aplaudindo quem está na corda, mas não tem coragem de andar com ele. Você é fã de Jesus todas as vezes que você é colocado em situação extrema e você dá um passo para trás. Você é fã de Jesus todas as vezes que alguma coisa te choca e você diz: ô Senhor, não dá para mim não. Porque você só mostra que é seguidor quando o momento de ruptura desafia seu coração. Você só mostra que segue Jesus quando o momento desafiador bombardeia as suas emoções e você está diante de uma encruzilhada entre ir ou não ir, entre abrir mão ou não abrir, entre viver ou morrer. E por isso que, se você quer andar com Jesus, olhe para a cruz, porque a cruz é o maior convite a morrer. Se vocês querem morar com Jesus no céu, vocês precisam disso. Vocês precisam de muito mais do que curtir Jesus, muito mais do que achar lindas suas mensagens. Vocês precisam ser seguidor dele. E ele diz: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Volte sua mente para o século 2. Volte para o ano 30 da era cristã. Nas ruas de Jerusalém, um judeu carregando uma cruz, crueldade, desprezo e maldição, e todo mundo olhando para ele. Pois é a mesma coisa que eu e você devemos fazer nas ruas do século 21. As pessoas precisam olhar para você e ver você carregando sua. Meu coração está doido para fazer isso, mas eu vou negar-se a mim mesmo. Eu vou me vingar porque eu estou dentro do meu direito, mas o meu coração não vai me dominar. Vou negar-se a mim mesmo. Eu estou cheio de razões e direitos. Eu sou pastor e vou fazer isso. Eu sou líder.
Você não entendeu nada. Aí você vem sentar na mesa hoje, e você vai comer o pão e beber o cálice, e quer voltar para casa dizendo: fui cheio de Deus e senti a presença dEle. Você está vivendo uma vida de fã, e fã abandona o seu mestre na hora em que a espada é desembainhada. Foi o que Judas fez. Judas está com Jesus porque admira os ensinos de Jesus, está com Jesus porque admira os seus milagres, mas na hora em que a perseguição bateu, na hora em que as coisas se tornaram algozes, Judas diz: eu não estou com ele não, e não tem sequer a humildade para reconhecer isso e voltar para o altar como voltou Pedro, porque Pedro, mesmo tendo falhado, revelando para nós que nós vamos falhar, mas Pedro tem a humildade para voltar para o altar. E voltando para o altar, é ele que depois vai escrever essas palavras: para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deixe Jesus e descubra o quão cruel é a vida sem Jesus. Deixe Jesus e descubra quão cruel é o mundo sem Jesus. Ah, pastor, é por isso que eu estou na igreja. Mas se você está na igreja e não é seguidor de Jesus, você está perdendo tanto, porque a trombeta vai tocar e você vai ficar dentro da igreja, porque só sobe quem é seguidor de Jesus. É por isso que ele vai dizer assim: apartem-se de mim. Mas Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio. Irmãos, isso são coisas fantásticas. Ninguém anda expulsando demônio ou curando doentes ou ressuscitando mortos. Esse povo vivia coisas sobrenaturais na terra, mas não tiveram direito ao céu. E por quê? Porque eles estavam do lado das coisas sagradas, mas não estavam com a vida queimando no altar. Você pode viver o sobrenatural na terra, você pode ter a melhor casa, a melhor saúde, as melhores coisas, e ainda assim ser deixado para trás, e você vai perguntar por quê? E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, porque conhecer é muito mais do que dar um joinha, conhecer é muito mais do que ir para um culto, conhecer é ter intimidade, e não existe intimidade com Ele, se não for do jeito dEle, e o jeito dEle é esse: negue-se a si mesmo. Ou é assim ou não é, ou é dessa maneira ou não é. Então hoje eu vou te perguntar: você quer ser fã ou seguidor de Jesus? E não basta dizer aqui, tem que viver no dia a dia, porque um fã se revela pelas ações, como um seguidor se revela pelas mesmas. E aí eu cito a frase que citei agora há pouco, quando o teólogo Derek Bonhoeffer dizia: quando Deus chama um homem, Ele não o chama para a vida, Ele o chama primeiro à morte. Morra para que eu possa viver em você. Aí só quem morre para o pecado, para si próprio, vai poder dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive. Seja sincero, não me responda, é uma pergunta retórica. Você pode dizer isso? Será que Cristo realmente vive em você? A eternidade vai revelar tanta coisa. A eternidade vai colocar ao chão tantas máscaras, Bíblias grandes, paletós bem alinhados, falando bem e ficando do lado de fora. Você quer esperar para ver? Ou você quer se consertar? Você quer esperar para ver ou você quer tomar uma atitude? Qual é a atitude, pastor? Eu disse isso hoje para 2 pessoas. Se eu vou a um espelho e descubro que algo está errado em mim, se meu cabelo está assanhado, minha roupa está amassada, eu só tenho 2 alternativas: fingir que não estou vendo ou me corrigir. Você está diante desse espelho hoje, o espelho da palavra. Você só tem 2 alternativas: ou você continua como está, ou você se corrige, ou você continua vivendo como que se, não, essa mensagem é ótima, mas é para Maria, essa mensagem é fenomenal, mas isso não é para mim não. Continue assim, mas você também pode tomar outra atitude: essa mensagem é para mim, tem coisa na minha vida que precisa ser consertada, tem coisa no meu coração que precisa ser ajeitado,
lá no oculto dos meus pensamentos, lá no oculto dos meus sentimentos, tem coisa que precisa ser tratada em mim. E aí é com a atitude de reconhecer que você começa a morrer para si próprio, para viver uma vida para o Senhor. Por isso eu quero te dar uma oportunidade, ajeitar ou continuar como está.